CBN, Café com Política. Bom dia para você, Bruno Silva. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo em riba por aí? Tudo em ordem. E por aí? Por aqui tudo certo também, Tudo né? Sigamos certo. acompanhando aí, né? Seguimos de olho na política aí, Né? vendo toda a movimentação nesse período de parada, né, Felipe? Então, o Bruno fez um levantamento, gente, sobre a atuação da Câmara de Vereadores aqui de Campinas. Eles estão em recesso, mas não significa que a gente não vai deixar de pegar no pé deles. Né? Óbvio que não. É meio que por aí, viu, Felipe? Só Isso. para poder trazer aqui para os nossos queridos ouvintes, né? É o seguinte, você sabe que a produção legislativa municipal, eu que há um certo tempo acompanho ela também, tenho estudado sobre ela, você tem algumas, vamos dizer assim, alguma parte ali da produção que é a mais relevante, a mais importante. Via de regra, os projetos como um todo, né? Embora existam diferentes tipos de projeto, decreto legislativo, projeto de lei complementar, projeto de resolução, mas aqueles que, via de regra, impactam bastante na nossa vida diretamente, dizem respeito a dois tipos, tanto os projetos de lei ordinária, que são aqueles que corriqueiramente estão sendo debatidos na Câmara, então, por exemplo, projeto de orçamento, um projeto de lei ordinária, né, um projeto que cria uma política pública, um projeto de lei ordinária, né? E aqueles de lei complementar, que, como o próprio nome já diz, complementam parte da legislação. Mas a gente sabe que os vereadores não atuam somente no universo legislativo no sentido de criar novas normas, mas também de cobrar a prefeitura sobre ações a respeito do que já está em curso, ou até mesmo fazer sugestões para a administração no sentido de cobranças pontuais sobre melhorias no município como um todo. E aí eu levantei os dados que vêm de janeiro deste ano até o dia de hoje, eu coloquei, né, julho, mas pegando esses 6 meses como recorte para a gente ter uma ideia. E aí olha só que interessante, cara. A gente tem um total de 6.528 indicações, 172 projetos de lei ordinária e 1.384 requerimentos. Na prática, isso significa que o que os vereadores de Campinas mais fazem do ponto de vista legislativo é cobrar o Poder Executivo a respeito de melhorias pontuais nos diferentes bairros das cidades, melhorias do tipo um recapeamento asfáltico, a poda de uma árvore, você checar e fiscalizar um determinado terreno, fazer uma sugestão para uma melhoria de uma política pública em específico. Isso representa, do total ali, ó, Felipe, 80% de tudo aquilo que está sendo processado em termos de documentos. A gente sabe que, obviamente, o legislativo não é apenas esses documentos, né? Tem toda a parte ali de atuação dos problemas que são colocados nas sessões legislativas, mas isso nos dá um bom indicativo de que, ao contrário do que por vezes está no senso comum, na percepção das pessoas, de que vereadores criam leis, né? Só cria lei, o legislativo faz lei, faz lei, faz lei. A gente consegue observar aqui que os projetos de lei ordinária desses itens que eu estou citando aqui correspondem apenas a 2,1% da produção legislativa. Ou seja, isso, por um lado, é positivo até se a gente parar para imaginar. E mesmo quando a gente observa 172 projetos, dos quais apenas 11 vieram de autoria do Executivo da Prefeitura, isso significa que ainda os vereadores estão produzindo legislação demais. Podia ser até menos. Fala, mas como assim podia ser até menos, né? Porque o que importa cada vez mais por parte do Poder Legislativo é ter a capacidade de cobrar aquilo que está em curso, fiscalizar. E como o Poder Executivo é quem acaba apresentando projetos cujos centros de custo são mais significativos no orçamento e o impacto é muito mais alto, vamos dizer assim, é importante prestar atenção nesses projetos e principalmente na fiscalização posterior desses projetos, Felipe. Porque senão, o que acaba acontecendo? Os vereadores eles ficam nessa lógica de produção intensa, para depois chegar lá no final do mandato e dizer, olha, aprovei X projetos de lei. Mas quando você começa a observar esses projetos, são aqueles projetos, vias de regra, que dizem respeito a uma honraria, que diz respeito à concessão de um determinado título, à nomeação de uma rua, ou seja, aqueles projetos que no cotidiano da população não vão ter um impacto tão significativo assim, entendeu? Por isso que eu tenho sempre forçado e dito o seguinte, quando a gente observa dados onde as indicações elas são a maior parte, os requerimentos que solicitam informações, que fazem cobranças a respeito da secretaria, secretários, expedientes, etc., essa lógica de atuação é uma lógica cada vez mais, acredito, vamos dizer assim, desejável por parte do Poder Legislativo. Talvez até acertada em alguma forma, não é? Porque justamente ficar criando leis, ainda que elas sejam justamente para poder dar nome de rua e não sei o que aliás isso tem um monte aqui em Campinas também de honraria, né? A gente vira e mexe quando tem sessão, fala sobre isso. Quanto se mais pensar nas questões de fiscalização e quanto mais se pensar na questão de cobrança mesmo das coisas que já existem aqui na cidade, isso talvez seja uma produção até vou ser redundante aqui, mas é uma produção mais produtiva, digamos assim, né?
Sim, sim, muito mais produtivo nesse aspecto, né? Então, acho que assim, de maneira geral, se a gente observar em perspectiva, esses 6 meses têm sido 6 meses que a produção legislativa dos vereadores de Campinas revela o seguinte: eles têm cobrado muito o Poder Executivo a respeito de melhorias pontuais e principalmente em temas associados aí à dinâmica da zeladoria, viu, Felipe? Muito bem. Bruno Silva volta amanhã com a Carol Rodrigues aqui no CBN Campinas. A nós até segunda-feira, tá? Ah, combinadíssimo então. Bom descanso para você amanhã também. Um Obrigado. abração. Amanhã eu e o Carol estaremos aqui. Um abraço para todos os nossos ouvintes e até lá. Abraço, Bruno. CBN, Central Brasileira de Notícias.